Meu nome é Marcos da Silva Cunha, estou como gestor do Parque Nacional das Emas, tenho 45 anos de idade, mineiro, da região do Triângulo Mineiro, aqui próximo ao Parque Nacional das Emas. Estou como gestor e analista ambiental desde 2002, quando egressei no Serviço Público Federal no IBAMA. Em 2007 foi criado o ICMBio, a gente está no ICMBio desde 2007. Como gestor do Parque Nacional das Emas, estou desde julho de 2008. Mais especificamente, no Parque Nacional das Emas, na gestão da unidade Cerrado. Então trabalhei no bioma Amazônia, primeiramente, em torno de quase 6 anos, e depois vim para o bioma do Cerrado, 2008. No bioma amazônico você está numa outra realidade humana e também, vamos dizer, não só humana como ambiental. Apesar da Amazônia, eu acho que ter sido explorada antes, começar a ser explorada antes do que o Cerrado, pelas condições ambientais, ela está muito em melhor situação de preservação. O Amapá, por exemplo, até 2008, em torno de 90% dele era praticamente preservado, com algumas explorações pontuais, somente mineração. Hoje o que a gente vê falar é que não mudou muito, mas avançou um pouco o homem sobre essa área. Aqui no Cerrado é o contrário. Praticamente você tem somente a unidade de conservação e algumas reservas legais que ainda estão na situação de preservação. O restante foi totalmente explorado pelo homem. E numa escala econômica violenta, uma escala quase industrial aqui no meio rural. Mega empreendimentos de energia, de agricultura, numa região realmente que foi intensamente explorada nos últimos anos. E a diferença também é que você tem a percepção que o homem lá depende mais da natureza do que... E aqui é o contrário, a natureza está sendo imprensada pelo homem porque o uso econômico é muito forte dos recursos naturais. Então, você sai um pé fora do parque, você não tem praticamente nenhuma vegetação nativa. Quase 70% do perímetro do parque é confrontante com outras áreas agrícolas. Isso mostra bem a atual situação do parque. Temos corredores ecológicos, mas estão constantemente ameaçados pela essa grande ocupação humana. Então, a grande diferença da Amazônia para o Cerrado ainda é a ocupação humana. Mas a gente sabe que também a Amazônia está em perigo, porque a gente tem os dados aí de ocupação, de uso. E o Cerrado realmente precisa ser revertido essa situação. Ele ter um status de maior de proteção. Até hoje o Cerrado não está protegido como bioma pelas nossas leis. E cada vez mais a pressão econômica está avançando sobre o Cerrado. Então, o pouco que sobrou, o que pode ser preservado, tem que ser visto com muito carinho e com muita energia para ser preservado. Primeiramente, ia habilitar o Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros como patrimônio cerrado. Só que ele era um parque pequeno e não era tão representativo em termos de proteção, não de beleza sempre. A gente sabe que é um parque que tem muitas belezas. Então ele só aceitou ser considerado patrimônio se os dois parques estivessem juntos num sítio. Isso é um fato até pouco conhecido, mas é um patrimônio, é um sítio só. E eles se completam para se tornar um patrimônio natural da humanidade. Apesar das distâncias, eles foram criados no mesmo dia, pelo mesmo ato, praticamente, se tornarem patrimônio não só da humanidade no mesmo ato, como também partes pelo mesmo ato. Isso tem uma conotação importante, porque se completam, às vezes, pela grandiosidade de cada um, mas também pela efetividade, diferenças que existem, Então os dois são patrimônio do Cerrado e do mundo. É algo único, porque preserva áreas de chapada plana. Essas áreas só restaram praticamente aqui, com essa fisionomia, porque são áreas de muita importância econômica para a agricultura.
E elas foram criadas e preservadas numa época que essa área não tinha um valor econômico tão grande. Então por isso que conseguiu se preservar. Hoje seria praticamente impossível criar um parque desse tipo, ou se comprar uma terra dessa vamos dizer assim, natureza, importância econômica. O valor econômico financeiro de se adquirir uma terra desse porte é algo hoje que supera, né, a realidade econômica dos nossos órgãos ambientais e está fora dos planos do governo também. Outras áreas semelhantes estão se tornando áreas de agricultura, infelizmente. Existem parques de cerrado sendo revistos os limites para que áreas semelhantes se tornem áreas de agricultura, porque são áreas de interesse econômico. Então talvez cada vez mais o parque vai se tornar mais um ícone e algo infelizmente único, por ter essas representatividades do cerrado, né? Que não é bom, isso não é bom. O parque pode ser um ícone único, isso não é bom, isso não garante a preservação das espécies, não seja da flora e fauna. Isso é um alerta, né? Que a gente possa, as outras unidades de conservação também ser representativas e estarem regularizadas. Aqui a gente tem uma situação de 100% de regularização fundiária e posse da União, né, de todo o território. Isso nos permite implantar o plano de manejo e outras ações que são previstas no nosso planejamento. Então, os limites do parque são 2 rios, da nascente até do ponto que ele sai do parque, Formoso e Jacuba. E os outros limites são limites com terras particulares, são cercas de concreto, e cercas de concreto ainda de arame, ainda farpado, apesar que foi retirados vários fios. E passou para fora do parque é área particular. A pessoa faz uso dela, uso econômico. A zona de amortecimento ela é mais na questão de implantação de grandes empreendimentos. A gente atua muito na liberação não, de grandes empreendimentos rurais também, mas no sentido de limitar os impactos. Mas esses impactos eles são dimensionados para não impactar o parque, não a zona de amortecimento. A zona de amortecimento em si ela é particular, ela tem uma regra de uso de acordo com o que prevê a área de uso rural ou até industrial. Mas a gente sempre vê a questão do impacto do que tem o empreendimento de fora para dentro do parque. A gente tem conectividade com 3 bacias. A bacia Amazônica através do rio Araguaia, que nasce próximo ao parque. Águas do parque ajudam a formar o Araguaia pela formação da bacia. O parque também corre águas para a bacia do rio Paraná através do Formoso e Jacuba. Quase toda a água do parque ela deriva para esses rios. E a gente faz limite também com a bacia do Paraguai, do Pantanal, que está próximo aqui o Parque das Nascentes do rio Taquari. E há uma troca também, vamos dizer, genética, né? O parque talvez seja um corredor para unir essas 3 bacias, do Paraná, do Araguaia, que vai para o Amazônia, e do Taquari, que vai para o Pantanal. Tem uma boa representatividade da fauna. Falar em espécies, a gente tem várias espécies representativas. E o que eu vejo, assim, não me sinto muito à vontade de falar em espécie endêmica também, que eu não acho vantagem. Tem tantas espécies endêmicas. Eu não vejo vantagem, porque o ideal é que essas espécies estivessem presentes em várias outras áreas do Cerrado. Mas a gente também tem essas espécies únicas. Mas aqui é um local de fácil observação de fauna. Só que se você tem que ter um horário propício, a época propícia. Então nessa época agora você vai ver mais aves. Vai ver a sucuri na beira do rio com facilidade. Vai ver o veado mais entre o parque e as lavouras, que eles saem todo dia, as emas também. Mas dificilmente você vai ver algumas espécies como o tamanduá e outros que estão dispersos pelo parque. E a época oportuna é no início do inverno até na primavera. Você vê uma grande quantidade da parte da fauna. Mas a todo momento você vê. Então você tem que ter um olhar diferenciado para entender essa dinâmica do cerrado.
a mais polêmica de todas, por causa do entorno. Queixada é um porco do mato. Nós temos aqui o porco do mato queixada e o porco do mato cateto. Então os dois são porco do mato, né? Cateto e queixada. O cateto quase não tem muito problema com prejuízo para o entorno. O queixada já é acusado de destruir lavouras de milho. E ele é uma espécie que tem se adaptado às mudanças do homem e tem tentado sobreviver. E aí é acusado de causar prejuízo. E aqui dentro você vê vários bandos, né, tem uma presença significativa. E hoje há uma demanda de você aprofundar mais na entender essa espécie para ter um convívio melhor com o entorno. Mas a gente sempre defende o queixada, porque o homem pensa só no dinheiro, a gente tem que pensar em algo maior. Porque o queixada está buscando a sobrevivência da espécie. Ele é a espécie-chave para a onça parda, a onça pintada. E outros predadores também que usam ele como alimento. Se o queixada passar um dia a ter problemas de existir nessa região, várias espécies vão definhar. Inclusive da própria flora que ele dissemina sementes, né? Então eu acho que toda essa harmonia do parque com o entorno depende de uma convivência dos dois lados. Isso, o homem tem que entender o espaço do animal nesse contexto, né? Parque e entorno. O parque, ele vamos dizer assim, diferenciado. Quem mais se encanta com o parque, que tem aquele olhar que realmente vem aqui para ouvir, né? Tá vendo o som, né? Uma tarde interessante hoje, você vê o som dos pássaros, porque choveu. Quem vem com esse olhar ou os sentidos diferenciados se encanta. Às vezes a gente tem algumas pessoas que falam, eu não vi quase nada, mas você talvez não teve esse olhar diferenciado. E assim, o entorno do parque, a gente precisa trabalhar muito educação ambiental com toda a população para entender a missão do parque. O parque é o refúgio e todo mundo se beneficia dessa fauna, direto ou indiretamente. Até o próprio agricultor se beneficia com a polinização, com a umidade, e a população com essa oportunidade de ter no cerrado, bem perto de si, uma imensidade de espécies, né, que podem ser contempladas não só aqui como em torno, porque o parque é esse disseminador de vida para toda a região. Eu acho que as crianças, pode ser criança de berço, de colo, ou pode ser uma criança também de 70 anos, 80, 100. Eu falo às crianças, eu vejo que cada dia a gente tem que viver aquele dia, né? O parque, estou aqui há mais de 6 anos. E todo dia é um novo dia. Você tem, não só como administrador, como funcionário, como pessoa que curte esse parque, todo dia que você for a um parque, curta aquele dia. Tente aproveitar ao máximo, conhecer, sentir que tem esse parque, para você entender a sua própria vida. Porque a vida não é só, vamos dizer assim, acordar, ir para a escola, trabalhar. A vida também é você fazer parte da natureza. E entender que essa natureza, ela faz parte de você. Você depende dessa natureza para a sua existência. Não podemos dispersar isso. Entender que a gente é maior do que a natureza. O homem sem a natureza não é nada.